A Lisboa pode ser enorme, um labirinto de ruas e vielas, mas a sombra de Salvador Marques é maior, muito maior. E eu estava sentada no carro dele, um Lincoln Navigator preto a deslizar como um fantasma pela chuva que caía no Cacém. As minhas calças de ganga e camisola cinzenta pareciam trapos encharcados, e eu sentia o cheiro à pele nova do estofo e a uma espécie de ozono metálico que só carros blindados exalam. O Salvador estava do outro lado, com um copo de uísque na mão, a gravata desapertada. Parecia um avô cansado, tirando os olhos. Aqueles olhos nunca se cansavam, pareciam serrar-me em pedacinhos, a esquadrinhar cada pensamento meu. Ele não falou logo. Deu um gole no uísque, a língua a saborear o líquido âmbar. O carro parecia flutuar sobre os buracos da rua, suave, silencioso. "Tens bom ouvido, Ana", disse ele finalmente, a voz suave, quase gentil. As minhas mãos estavam postas no colo, a olhar para a divisória de vidro que nos separava do motorista. Tentei manter a cara neutra, como sempre faço quando sinto que a minha vida está prestes a descambar. O meu avô insistia em falar o dialeto em casa. "É uma coisa que fica, sabe?" "O teu avô?", ele repetiu, rodando o gelo no copo. "Jacinto Clara, certo? Esse é o nome no teu processo de empregada." Os meus rapazes verificaram enquanto esperávamos pelos antepastos. O meu coração falhou uma batida. Ele tinha feito uma verificação de antecedentes, antes de sequer se sentar à mesa. Sim, pensei, mas não disse. Era suposto eu ser um fantasma, uma sombra, uma parte invisível do ambiente, e de repente estava sob um microscópio, analisada pelo homem mais perigoso de Lisboa. A adrenalina ainda me fervia nas veias daquela noite no Vivaldi. Ou foi há quanto tempo? Ontem, parece que foi há uma vida. Era terça-feira, acho. Ou quarta. Não me lembro bem, para ser sincera. Ah, sim, o restaurante Vivaldi. Aquele templo de mogno escuro e veludo, com cheiro a azeite de trufas e couro caro. Onde a regra era simples, ser um fantasma. Se és empregado, existes apenas para que o copo de vinho nunca esteja vazio e as migalhas desapareçam antes de tocarem na toalha de linho. És mobiliário compulso. E eu, Ana Clara, aos 32 anos, isso era o melhor fantasma que eles tinham. O uniforme, camisa branca impecável, colete preto, cabelo preso, era a minha armadura. Os meus olhos cor de café torrado e a minha forma de me mover faziam com que eu não deslocasse uma única molécula de ar. Podia estar a 1 metro de uma conversa sobre extorsão ou suborno político, e os homens à mesa esqueciam-se que eu era matéria biológica. Esse era o ponto. Em Lisboa, o silêncio era uma moeda, mas a invisibilidade era um superpoder. Aquela terça-feira, ou talvez fosse quarta, já nem sei, a cozinha estava densa, quase palpável, asfixiante. O Marco, o chefe executivo, suava pelo casaco, não pelo calor do fogão, mas pelo nome na lista de reservas. Mesa 4, estritamente proibida para o pessoal novo, sibilou ele, limpando um cutelo com a mão trêmula. "Ana, és tu que vais, só tu, sem ajudantes, sem sommelier. Tu serves, tu despejas, tu desapareces." "Entendido?" Eu assenti. "Quem é Marco?" "Salvador Marques." A cozinha ficou em silêncio. Os lavadores pararam de chocalhar os pratos. Até os exaustores pareciam zumbar numa frequência mais baixa. Salvador Marques, o açougueiro de Benfica, o homem que alegadamente dissolveu o seu último sócio num tanque de lixívia industrial em Setúbal. Ele não era apenas um chefe de máfia, era uma instituição, um dinossauro da velha guarda que sobrevivera a guerras internas, sendo mais astuto, mais cruel e mais paranoico do que qualquer outro. "Ele vai encontrar-se com alguém", sussurrou Marco, debruçando-se. "Um estrangeiro, um inglês. A mesa 4 já está posta. Anda!" Fui para a sala. As luzes eram tênues. A mesa 4 estava no fundo, aninhada num recanto semi-privado que oferecia uma vista para a porta,
mas escondia os ocupantes dos outros clientes. O inglês chegou primeiro. Juliano Torres era uma obra-prima de alfaiataria. Tinha um fato azul marinho da Savile Row que custava mais que o meu carro, e os seus sapatos eram beluche feitos à mão. Era bonito de uma forma afiada e predatória, maçãs do rosto proeminentes, mãos cuidadas e olhos que varriam a sala como um tubarão a examinar um recife. Sentou-se com a desenvoltura de um homem que possuía o chão sob os seus pés. Pousou uma pasta de couro na cadeira vazia ao lado dele. Era pesada. Aproximei-me vertendo água sem gás para o seu copo de cristal. Torres não olhou para cima. Olhou para o relógio, um Patek Philippe de platina, e tamborilou com os dedos na toalha. Estava nervoso. Viu no ligeiro tremor do dedo mínimo esquerdo. O homem estava apavorado, mas escondia-o sob camadas de arrogância. 10 minutos depois, a temperatura da sala baixou. As portas da frente abriram-se, seguras por 2 homens que pareciam esculpidos em granito. Salvador Marques entrou. Era mais baixo do que parecia nas notícias, ombros largos, cabelo prateado, penteado para trás, e um rosto que parecia um mapa amassado de violência. Andava com uma forte claudicação, uma recordação de uma tentativa falhada de assassinato em 98. Não olhou à volta. Sabia que todos o estavam a observar. Foi direito à mesa 4, os seus 2 guardas a posicionarem-se na borda do recanto, braços cruzados, olhos a procurar ameaças. Salvador sentou-se em frente a Torres. Não lhe ofereceu a mão, apenas o encarou. Senhor Marques, disse Torres, o seu sotaque britânico suave como seda. Obrigado por me receber. Salvador grunhiu, pousando uma mão pesada e calejada na mesa. Tens 30 minutos, Torres. Estou a faltar ao recital da minha neta por isto. Se estiveres a fazer-me perder tempo, não chegas ao aeroporto. Avancei para servir o vinho, um Barolo de 1996 que Salvador tinha pré-encomendado. Enquanto abria a garrafa, encolhi-me, concentrando-me no fluxo vermelho que caía no copo. Não perco tempo, Sr. Marques, disse Torres, a sua voz baixando uma oitava. E certamente não perco oportunidades. Estou aqui para lhe dar as chaves do reino, o fundo Washburn. A minha mão congelou por uma fração de segundo. Fundo Washburn. Conhecia aquele nome não das notícias, mas de uma vida que tinha enterrado há 10 anos. Terminei de servir, pousei a garrafa e retirei-me para a sombra junto à parede. Cruzei as mãos atrás das costas. Tornei-me o fantasma. Mas pela primeira vez em anos, o fantasma estava a ouvir. A dança começou. Era uma sedução de alto risco, e Juliano Torres era um cortesão de classe mundial. O mundo está a mudar, disse Torres, debruçando-se, as mãos apertadas. O dinheiro em numerário é perigoso. As criptomoedas são voláteis e rastreáveis pela polícia se eles se esforçarem o suficiente. Imóveis, compra-se um edifício, coloca-se um alvo nas costas. Mas dívida soberana histórica, esse é um mercado fantasma. Salvador rodou o vinho, observando o líquido vermelho revestir o copo. Lido com coisas que posso tocar. Sindicatos, contentores de transporte. E é por isso que as suas margens estão a diminuir. Torres retorquiu audaciosamente. A polícia está a cercar os seus bens. Precisa de estacionar a sua liquidez em algum lugar onde eles não consigam ver. Em algum lugar fora dos registros. Torres pegou na pasta. O movimento fez os guarda-costas de Salvador tensos, as mãos a moverem-se em direção aos casacos. Torres moveu-se lentamente, destrancando os fechos de latão. Retirou uma grossa pasta de couro e deslizou-a pela mesa. Dentro dessa pasta estão títulos ao portador emitidos pelo Reino de Itália em 1934. Sussurrou Torres. Garantidos por ouro, conhecidos como a série Mussolini. Pensava-se que tinham sido perdidos durante a invasão aliada da Sicília. Não foram perdidos, Salvador. Foram escondidos.
Salvador abriu a pasta. Eu, a 2 metros nas sombras, semicerrava os olhos. Conseguia ver o pergaminho amarelado, as intrincadas filigranas nas bordas, os pesados selos de cera. Pareciam antigos, pareciam impressionantes. O valor de face em 1934 era de 50 milhões de liras. Torres continuou, a sua confiança a crescer ao ver o interesse de Salvador aumentar. Com juros compostos e a atual avaliação do padrão ouro reconhecida pelo consórcio bancário suíço, essa pasta vale 150 milhões de dólares americanos, livres de impostos, instrumentos ao portador não rastreáveis. E está a vendê-los a mim por... Salvador ergueu os olhos, semicerrando-os. 40 milhões em dinheiro, disse Torres. Um desconto, porque não consigo resgatá-los. Sou um cidadão britânico com um passaporte sinalizado. Se entrar num banco em Zurique com isto, tocam campainhas. Mas o senhor tem amigos no Banco do Vaticano. Tem redes que podem liquidar estes bens discretamente. Salvador riu, um som seco e latido. Quer que eu lave os seus títulos roubados? É isso. Quero vender-lhe um bilhete de lotaria premiado porque não me é permitido levantá-lo eu mesmo, corrigiu Torres. Paga-me 40, fica com o lucro de 110 milhões. É o negócio de uma vida. Salvador passou o dedo sobre o documento. Sentiu a textura do papel. Olhou para os carimbos. Era um lobo velho e conseguia cheirar uma armadilha a quilômetros de distância. Mas isto cheirava a ganância. E a ganância era uma droga poderosa. Como sei que são verdadeiros? Perguntou Salvador. Documentos de autenticação incluídos, disse Torres rapidamente, tirando um segundo documento. Assinado pelo curador dos Arquivos Nacionais de Roma, e uma análise espectral da tinta datando-a de meados dos anos 30. É a prova de bala, S. Salvador Marques recostou-se, mastigando a bochecha. Olhou para os guarda-costas, depois de volta para Torres. 40 milhões em dinheiro esta noite. A transferência está pronta, disse Torres. Uma transferência eletrônica para minha conta offshore nas Bahamas e a pasta é sua. Sai daqui 110 milhões mais rico. Foi um golpe clássico de pigeon drop, executado com a sofisticação de um mestre. Eu observava o rosto de Torres. Ele era bom. Mantinha o contato visual. Não suava. Estava a vender o sonho do dinheiro fácil a um homem que lutou por cada cêntimo que ganhou. Salvador meteu a mão no bolso do casaco e tirou uma caneta tinteiro de ouro. Puxou para si o formulário de autorização de transferência bancária. Já estava preenchido à espera da sua assinatura. 150 milhões, murmurou para si mesmo. Voltou a olhar para os títulos de Mussolini. Eram bonitos, artisticamente envelhecidos. O brasão da Casa de Saboia estava perfeitamente reproduzido. Senti um nó frio no estômago. Eu não deveria importar-me. Salvador era um monstro. Se ele fosse enganado, era karma. Se perdesse 40 milhões, era apenas dinheiro a mudar de um ladrão para outro. Mas depois olhei novamente para os sapatos de Torres. Ele tinha as pernas cruzadas. Na sola do seu sapato direito, havia um pequeno, quase imperceptível arranhão. E no seu pulso, o Patek Philippe tinha parado. O relógio não estava a funcionar. Era um relógio cinético, alimentado pelo movimento. Torres tinha estado a mover as mãos durante 20 minutos, mas o ponteiro dos segundos estava parado na marca das 12 S. Era falso. Uma réplica de alta qualidade, tal como o homem. Salvador destapou a caneta. A pena pairava sobre o papel. Mais vinho, senhor? A minha voz cortou a tensão como uma navalha. Ambos os homens saltaram ligeiramente. Salvador olhou para cima irritado. Torres parecia furioso. Agora não, grunhiu Salvador. Insisto, disse eu, avançando. Não recuei desta vez. Aproximei-me da mesa e peguei na garrafa.
Mas em vez de servir, peguei na pasta de títulos. Era um movimento suicida. Os guarda-costas avançaram, as mãos a puxarem armas. Salvador bateu com a mão na mesa. Que diabo estás a fazer? Rugiu ele. Eu não me encolhi. Levantei o pergaminho à luz. O meu coração batia contra as costelas como um pássaro enjaulado, mas as minhas mãos estavam firmes. Olhei para a parte inferior do título, para as letras miúdas sob o selo de cera. Li o texto, depois olhei para Juliano Torres. Pousa isso. Torres estalou, a voz a perder a textura aveludada. Sua rapariga estúpida. Pousa isso. Olhei para Salvador. Não assine. Salvador congelou. A sala ficou mortalmente silenciosa. Desculpe? É uma falsificação, disse eu, a minha voz calma e plana. E uma má. Torres levantou-se, o rosto a ficar vermelho. Isto é ultrajante. Salvador, afaste esta empregada da mesa antes que eu saia. Senta-te, Torres, disse Salvador calmamente. Ele olhou para mim. Os seus olhos eram buracos negros. É bom que tenhas uma explicação muito boa para te meteres nos meus negócios, ou vais sair deste restaurante num saco do lixo. Porque é falso. Eu pousei o título de volta na mesa. Apontei para uma frase escrita em caligrafia arcaica na parte inferior. Por causa do dialeto, disse eu. Juliano Torres soltou uma gargalhada zombeteira. O dialeto é script legal italiano padrão dos anos 30. Tu és uma empregada. O que saberias sobre instrumentos de dívida soberana pré-guerra? Ignorei-o. Mantive os olhos fixos em Salvador Marques. Conhecia homens como Salvador. Cresci no meio deles. Não os conquistavas com medo. Conquistavas com fatos. Senhor Marques, disse eu, olhe para a frase sob o brasão de Saboia. Perita de la região siciliana. Salvador semicerrou os olhos. Sim, pela autoridade da região siciliana. E daí? Em 1934, disse eu, a Sicília não era uma região autônoma. Só obteve esse estatuto em 1946, após a guerra. Sob Mussolini, tudo era centralizado em Roma. O documento não deveria dizer região siciliana. Deveria dizer Província de Palermo, ou apenas Regno d'Italia. A boca de Torres abriu-se e depois fechou-se. Ele pestanejou rapidamente. Isso é uma pequena variação clerical. Os funcionários do Sul muitas vezes usavam linguagem coloquial. Não o cortei. Não usavam. Mussolini retirou os dialetos locais e os poderes regionais. Ele tentou italianizar tudo. Se um funcionário em 1934 escrevesse região siciliana num título, teria sido fuzilado por separatismo. Eu ainda não tinha terminado. Virei a página da pasta e o selo. Apontei. Diz ofício de garanzia. Torres zombou. Padrão em italiano. Sim, disse eu, mas olhe para a grafia. Usa um Z em garanzia. Salvador olhou mais de perto. De facto, havia um Z extra escondido na caligrafia. Um erro de digitação. Mas o verdadeiro indicador, disse eu mudando a minha postura, é o próprio texto. Leia o aviso no canto. Salvador olhou para mim. Não leio italiano jurídico. Bom, eu falo siciliano de cozinha. Respirei fundo. Este era o momento. Mudei de língua, não para italiano padrão, mas para o siciliano profundo, gutural, rápido das ruas do Porto. A língua da infância de Salvador, a língua dos segredos. Disse-lhe, a minha voz a mudar, tornando-se mais profunda, mais áspera. Este gajo pensa que falamos como nos livros. Os olhos de Salvador arregalaram-se. O choque no seu rosto era genuíno. Ouvir aquele dialeto perfeitamente acentuado, específico de um bairro do Porto que não existia há 50 anos, vindo de uma empregada em Lisboa, era como ver um fantasma. Ele está a gozar com o senhor, Dom Salvador. Continuei em siciliano, apontando para Torres. Ele pensa que o senhor é um americano ignorante. Ele pensa que, por viver em Lisboa, esqueceu os velhos costumes.
O selo de cera. Cheira a cera de vela de baunilha, não a cera de abelha e resina. Cheire. Salvador inclinou-se. Cheirou o selo. Sentiu o leve cheiro doce de baunilha sintética. Lentamente, Salvador Marques sentou-se. A sedução tinha terminado. A ganância nos seus olhos evaporou, substituída por uma clareza fria e aterrorizante. Ele olhou para Juliano Torres. Torres estava a suar agora. Gotas visíveis de transpiração acumulavam-se no seu lábio superior. O silêncio estendeu-se pesado e violento. Ela está a mentir, gaguejou Torres, o seu sotaque britânico a falhar. Ela provavelmente está a trabalhar para um rival. Ela quer matar o negócio. Salvador não olhou para Torres. Olhou para mim. Quem és tu? Perguntou em inglês. Apenas uma empregada, disse eu, a minha voz a regressar ao meu tom americano neutro. Mas o meu avô foi arquivista no Arquivo Municipal do Porto antes de vir para cá. Cresci a ler os seus papéis antigos. Sei como é um título de 1934, e não é assim. Salvador assentiu lentamente. Pegou no pesado cinzeiro de vidro da mesa. Pesou-o na mão. Torres, disse Salvador suavemente. Salvador, ouça-me. O formulário de transferência, disse Salvador. Dá-mo. Torres hesitou. Esticou a mão para puxar o papel, mas a mão de Salvador disparou e agarrou o pulso de Torres. O aperto era esmagador. Torres gemeu. Entraste na minha casa, sussurrou Salvador, o seu rosto inclinado sobre a mesa. Comeste a minha comida, bebeste o meu vinho e tentaste vender-me papel higiênico por 40 milhões de dólares. Não, eu não sabia. Estava a intermediar. Torres estava a balbuciar agora. Salvador olhou para os guarda-costas. Fez um pequeno gesto subtil com 2 dedos. As 2 estátuas de granito moveram-se. Entraram no recanto, bloqueando a saída. Ana, disse Salvador, sem tirar os olhos de Torres. Deixa a garrafa, tira o resto da noite. Sai pela porta de trás. Senhor Marques, anda, ordenou Salvador. Fizeste um bom trabalho, mas não vais querer ver a sobremesa. Recuei. Olhei para Torres, que agora estava branco como um lençol, a tremer na cadeira. Senti uma pontada de pena, mas foi fugaz. Ele tinha jogado o jogo. Tinha perdido. Virei-me e fui em direção às portas da cozinha, o meu coração ainda a disparar, a adrenalina a aumentar. Tinha salvado um monstro de uma sanguessuga. Não tinha a certeza se isso me tornava uma heroína ou uma cúmplice. Enquanto as portas da cozinha se fechavam atrás de mim, ouvi um som vindo da sala de jantar. Foi um baque surdo e pesado, como um pedaço de carne a bater numa tábua de talho. E depois, então. Silêncio. As portas da cozinha fecharam-se, selando a sala de jantar, mas não puderam selar a sensação no ar. Era uma carga estática pesada, daquelas que precedem um raio. Dentro da cozinha, o ecossistema tinha congelado. O tilintar rítmico das frigideiras, o assobio dos vapores, os gritos de ordens, tudo isso tinha evaporado. O pessoal estava como estátuas nos seus casacos brancos, olhos arregalados, a olhar para mim enquanto eu entrava. Eles não tinham visto o que aconteceu, mas tinham sentido a mudança na atmosfera. Tinham ouvido o silêncio e depois o baque. O Marco, o chefe, estava debruçado sobre um tabuleiro de risotos parcialmente empratados. O arroz arbóreo estava a arrefecer, a coagular na porcelana, mas ele não se importava. Olhou para mim com uma mistura de espanto e terror. O rosto dele estava pálido, o suor na testa a arrefecer com a corrente de ar do congelador. Ana, sussurrou Marco, a voz quase inaudível por cima do zumbido dos exaustores. O quê? O que aconteceu lá fora? Eu não parei de andar. Não podia. Se parasse, a adrenalina que atualmente mantinha a minha coluna reta iria escoar e eu desabaria. Fui diretamente para o corredor de serviço que levava aos cacifos do pessoal.
Apenas um mal-entendido, Marco, disse eu, a minha voz a soar-me estranha. Era demasiado calma, demasiado firme. Era a voz que eu costumava usar na minha vida antiga. A voz de uma mulher que negociava com pessoas que não acreditavam em negociação. O Sr. Marques não gostou da carta de vinhos. A carta de vinhos, Marco repetiu, piscando os olhos. Ouvi, ouvi gritos em dialeto. Ouvi um estrondo. Ele deixou cair a pasta dele. Menti suavemente. Passei por uma fila de subchefes atordoados. Vou tirar o resto da noite, Marco. Como ele disse. Cheguei ao vestiário. Uma caixa apertada, sem janelas, que cheirava a lixívia velha e a corpos cansados. Desempaquei o cadeado de combinação do meu cacifo de metal. Direita 32, esquerda 14, direita 8. Os meus dedos pareciam grossos, desajeitados. Estavam a tremer agora. A reação atrasada estava a atingir-me. Estúpida, pensei, abrindo a porta do cacifo. Estúpida, estúpida, estúpida. Comecei a despir o meu uniforme, a camisa branca, o colete preto. Pareciam contaminados. Tinha quebrado a regra cardinal do submundo. Nunca te tornes interessante para um predador. Ao salvar 40 milhões de euros a Salvador Marques, eu não lhe tinha apenas feito um favor. Tinha humilhado um homem na frente dos seus guardas e, pior, tinha demonstrado competência. Competência era perigosa. Se eras incompetente, eles despediam-te. Se eras competente, eles possuíam-te. Vesti as minhas roupas de rua, umas calças de ganga gastas, uma camisola de lã cinzenta grossa e um casaco de chuva sem marca. Encolhi o meu uniforme para a mala, os meus movimentos bruscos e frenéticos. Precisava de desaparecer. Não apenas do restaurante, mas talvez da cidade. Lisboa era grande, mas a sombra de Salvador Marques era maior. Olhei o meu reflexo no espelho rachado, preso à porta do cacifo. A mulher que me encarava parecia cansada. Os seus olhos escuros estavam arregalados, as pupilas dilatadas. Levei a mão à cabeça e soltei o elástico do cabelo, deixando o cabelo escuro cair à volta do rosto, tentando suavizar o ar severo da empregada. Precisava de parecer uma civil, uma qualquer. Não saí pela cozinha principal. Fui para a porta de entregas nas traseiras, aquela que abria para a ruela estreita e cheia de lixo atrás do quarteirão. Empurrei a pesada porta de aço e saí para a noite. O ar estava frio e úmido. Tinha começado a chover, uma garoa miserável que cobria as pedras da calçada com um brilho preto escorregadio. O cheiro a asfalto molhado e lixo velho agredia o meu nariz. Respirei fundo, deixando o ar frio arder nos pulmões, tentando acalmar-me. Só anda, disse a mim mesma. Anda até ao metro. Apanha a linha azul. Sai numa paragem aleatória. Muda de carruagem. Vai para casa. Faz uma mala. Dei 3 passos pela viela, as minhas botas a salpicar numa poça. Então, os faróis acenderam. Cearam-me instantaneamente. Um par de feixes de xenon de alta intensidade cortou o nevoeiro, transformando as gotas de chuva em diamantes. Um veículo estava estacionado em frente à boca da viela, bloqueando a saída. O motor estava ao ralenti, um ronronar baixo e potente que vibrava no chão molhado sob os meus pés. Gelei. Escudei os olhos com a mão. Era um Lincoln Navigator, preto sobre preto, com vidros fumados que absorviam a luz. A porta do passageiro traseiro abriu-se. Não se abriu agressivamente. Abriu-se lentamente com uma suavidade mecânica deliberada. Um homem saiu. Não era Salvador. Era uma das estátuas lá de dentro, um dos guarda-costas. Ele era enorme, uma montanha de músculos envolta num gabardina molhada. Tinha um grande guarda-chuva preto que abriu com um estalo. Não sacou de uma arma. Não precisava. A sua presença preenchia a viela. Senhorita Clara, disse o homem, a voz dele era cascalho a moer no cimento. O Sr. Marques insiste em dar-lhe uma boleia.
Dei meio passo para trás, os meus calcanhares a raspar na parede de tijolo do restaurante. A minha mente corria, calculando probabilidades. Podia correr de volta para dentro, mas a cozinha era um beco sem saída. Podia tentar passar, correr pelo carro, mas a viela era estreita e este homem tinha um alcance como um urso. Estou bem, disse eu, agarrando a mala firmemente ao peito. Prefiro o metro. Não foi uma pergunta, disse o guarda-costas. Ele caminhou na minha direção. O guarda-chuva a protegê-lo da chuva, deixando-me exposta. Parou a 1 metro de distância. De perto, cheirava a um perfume caro e a óleo de arma. Ele quer agradecer-lhe, é tudo. Pessoas que ajudam o chefe são agradecidas. Pessoas que fogem, deixam-no nervoso. Não vai querer deixá-lo nervoso. A ameaça pairava no ar, pesada e implícita. Se entrasse no carro, podia morrer. Se corresse, morreria com certeza. Olhei para a porta aberta do Lincoln. O interior estava escuro. Não conseguia ver Salvador. Apenas uma boleia, disse eu, a voz afirmar-se. Apenas uma boleia, confirmou o guarda-costas. Assenti. Passei por ele, a chuva a colar-me o cabelo à testa. Subi para o banco de trás do SUV. A porta fechou-se com um baque, abafando o ruído da cidade. O silêncio lá dentro era absoluto. O carro era blindado. O vidro tinha 1 centímetro de espessura de policarbonato. O ar cheirava a couro e ozono. Salvador Marques estava sentado do outro lado do banco. Ele parecia diferente do que tinha estado no restaurante. A raiva tinha desaparecido. O predador estava a descansar. Tinha um copo de uísque na mão, apoiado na consola central. A gravata estava solta. Parecia um avô cansado, exceto pelos olhos. Os olhos ainda estavam afiados, ainda a avaliar, ainda a dissecá-la. Não falou imediatamente. Deu um gole no uísque, deixando o líquido âmbar rolar sobre a língua. O carro começou a mover-se, a deslizar sobre os buracos da viela, como se estivessem a flutuar na água. Tens bom ouvido, Ana, disse Salvador finalmente. A sua voz era suave, quase gentil. Eu estava sentada com as mãos cruzadas no colo, a olhar em frente para a divisória que nos separava do motorista. O meu avô insistia em falar o dialeto em casa. É uma coisa que fica, sabe? O teu avô? Salvador repetiu. Ele rodou o gelo no copo. Jacinto Clara, esse é o nome no teu processo de empregada. Os meus rapazes verificaram enquanto esperávamos pelos antepastos. O meu coração falhou uma batida. Ele tinha feito uma verificação de antecedentes antes de sequer se sentar para jantar. Sim, disse eu. Jacinto Clara morreu em 1998 na Amadora, disse Salvador. Ele era padeiro, não um arquivista municipal no Porto, e certamente não tinha acesso a títulos soberanos pré-guerra. O carro virou para uma avenida principal, as luzes da rua a piscarem ritmicamente no rosto de Salvador. Luz, sombra, luz, sombra. Posso ter embelezado os detalhes para tornar a mentira mais convincente para o inglês, disse eu, mantendo o rosto neutro. O Sr. Torres precisava de acreditar que eu era uma perita. Tu és uma perita, replicou Salvador. Ele virou a cabeça para me olhar completamente. Tenho feito negócios nesta cidade há 40 anos. Conheço mentirosos. Torres era um mentiroso. Ele era bom. Mas tu falas a velha língua melhor do que a minha própria mãe falava. E a forma como analisaste aquele documento, a tinta, o selo, a jurisdição histórica. Isso não era pão de padeiro, Ana. Ele meteu a mão no bolso do casaco. Eu encolhi-me, os meus músculos a tensarem-se para lutar. Salvador viu o meu sobressalto. Ele sorriu, uma expressão seca e sem humor. Relaxa, não mato as pessoas que me poupam dinheiro. Ele tirou um livro de cheques. Destapou uma caneta de ouro, a mesma caneta que ele quase tinha usado para assinar a sua própria vida 1 hora antes. 40 milhões de euros, disse Salvador. Foi o que me poupaste. No meu mundo,
Pagamos uma taxa de descoberta. 10% é o padrão para bens recuperados, mas como me salvaste o capital, digamos 1%. Ele escreveu rapidamente, o arranhar da pena alto na cabina silenciosa. Arrancou o cheque e deslizou-o pelo banco de couro na minha direção. Olhei para baixo. Era um cheque bancário, 400 mil euros. Aceita, disse Salvador. Eu não me mexi. Não quero o seu dinheiro, Sr. Marques. Todos querem dinheiro, disse Salvador desdenhosamente. Aceita. Compra uma casa, abre o teu próprio restaurante e sai do negócio de servir. Se eu aceitar esse cheque, disse eu lentamente, olhando-o nos olhos, então estou na sua folha de pagamentos. E se estou na sua folha de pagamentos, estou no seu mundo. Gosto do meu mundo. É tranquilo. Salvador estudou-me por um longo momento. Parecia fascinado pela minha recusa. Na sua vida, ninguém recusava dinheiro. Nem políticos, nem polícias, nem juízes. Estás com medo, afirmou Salvador. Não de mim. Estás com medo de ser vista. Ele inclinou-se mais perto. O cheiro a uísque e tabaco caro era esmagador. De quem estás a fugir, Ana? A pergunta pairou balançando como um pêndulo. Senti as paredes do carro a fecharem-se. Ele era demasiado perspicaz. Estava a escavar a única coisa que eu não lhe podia permitir descobrir. Não estou a fugir, menti. Apenas valorizo a minha privacidade. A privacidade é cara, disse Salvador. O anonimato custa dinheiro. Ele pegou no cheque e meteu-o no bolso do meu casaco de chuva molhado. Tentei afastar-me, mas ele foi rápido. Fica com ele, ordenou. Considero-o um pacote de rescisão. Por que não podes voltar ao Vivaldi? Os sócios de Torres, as pessoas que construíram aquele título falso. Eles não vão ficar contentes. Perderam um grande negócio esta noite. Vão querer saber quem lhes lixou o plano. Se te encontrarem no restaurante, vão matar-te. Senti um arrepio frio que nada tinha a ver com a chuva. Não tinha pensado tão à frente. Torres não estava lá a trabalhar sozinho. Não se falsifica um título do Reino de Itália com uma impressora a laser. É preciso uma equipa, um sindicato. Eu sei tratar de mim, sussurrei. Vi isso, disse Salvador, mas não consegues lidar com um cartel, e é isso que apoia Torres, os miúdos de Londres. Eles são maus. Não têm regras como nós. O carro abrandou. Pararam numa berma num bairro residencial tranquilo no Cacém. Não era onde eu vivia. Não era perto de onde eu vivia. Por que estamos aqui? Perguntei, olhando pela janela para as casas geminadas escuras. Os meus rapazes vão levar-te para casa daqui noutro carro, disse Salvador. Carro limpo, sem matrículas, apenas no caso de alguém estar a vigiar o restaurante. Ele recostou-se, sinalizando que a conversa tinha terminado. Mas quando estendi a mão para a maçaneta da porta, Salvador falou uma última vez. Sabes, Ana, ou seja qual for o teu nome, tenho um problema. Fiz uma pausa, a mão na fechadura. Que problema? Tenho muitos papéis, disse Salvador, olhando em frente. Papéis antigos, contratos, escrituras, coisas do velho país, coisas daqui. Preciso de alguém para os organizar. Alguém que leia as letras miúdas, alguém que fale a língua. Não sou secretária, disse eu. Não, Salvador concordou. És um fantasma, e fantasmas são bons a guardar segredos. Ele virou-se para mim, a sua expressão ilegível. Vou ligar-te daqui a uns dias. Não mudes de número. Se os miúdos de Londres te vierem procurar antes de eu o fazer, liga para o número no verso desse cheque. Empurrei a porta e saí para a chuva. O SUV preto não esperou. Afastou-se instantaneamente, desaparecendo no nevoeiro, deixando-me sozinha numa esquina no Cacém, com 400 mil euros no bolso e um alvo nas costas. Levei a mão ao bolso e toquei no papel. Parecia pesado como chumbo. Olhei para o verso do cheque. Escrito em tinta preta grossa estava um número de telefone e abaixo dele uma única palavra.
escrita na letra irregular de Salvador: Obrigada. Silêncio. Fechei os olhos e deixei a chuva lavar-me o rosto. Eu tinha sobrevivido ao jantar, mas a refeição estava longe de terminar. A chuva não tinha parado. Tinha evoluído de uma garoa nevoenta para um tamborilar forte e rítmico nos telhados da Amadora. Eu estava na esquina da Rua 34, a ver as luzes traseiras do Lincoln de Salvador Marques dissolverem-se na mancha vermelha da noite. Estava sozinha. Não fui diretamente para o meu apartamento. Isso seria coisa de amadores. Em vez disso, andei 3 quarteirões para leste e entrei numa mercearia aberta 24 horas, comprei um pacote de pastilhas que não queria e passei 5 minutos a fingir ler os ingredientes enquanto observava o reflexo no espelho de segurança. Ninguém me seguiu. A rua lá fora permaneceu vazia, a não ser por um gato vadio que procurava abrigo debaixo de um Honda estacionado. Só então dei a volta, seguindo um caminho tortuoso pelas vielas até o meu prédio, um edifício de 4 andares sem características que cheirava a couve cozida e pinho. Eu vivia no 3º andar, apartamento 3B. Era uma caixa de sapatos, mas era a minha caixa de sapatos. Subi as escadas, contando-as à medida que subia. 1, 2, o chiar no 3, 4. Quando cheguei ao 3º patamar, parei. A respiração prendeu-se na garganta, uma paragem silenciosa do ar. Antes de sair para o trabalho naquela tarde, tinha realizado o meu ritual. Era um hábito nascido de uma década passada a olhar por cima do ombro. Tinha colocado um único fio comprido do meu próprio cabelo escuro na parte inferior do batente da porta, prendendo-o com um toque microscópico de saliva. Era invisível a olho nu, a menos que soubesses exatamente onde procurar e tivesses a luz a incidir no ângulo perfeito. Ajoelhei-me, fingindo atar o atacador. Olhei para a dobradiça inferior. O cabelo tinha desaparecido. A porta estava trancada. O trinco estava engatado. Para a pessoa comum, o apartamento estava seguro, mas para mim, aquele fio de cabelo em falta era uma sirene a gritar. Alguém tinha violado o perímetro. Tinham arrombado a fechadura, entrado, revistado e voltado a trancar ao sair. Ou pior, não tinham saído. Levantei-me lentamente. O sangue gelou-me, mas a minha mente acelerou para um estado hiperlúcido. Eram os miúdos de Londres de que Salvador me tinha avisado. Juliano Torres era um vigarista, mas as pessoas que financiam uma falsificação de 50 milhões não são do tipo que desistem de uma perda. São do tipo que limpam as pontas soltas. Recuei da porta, pisando silenciosamente nas pontas dos pés. Não podia entrar. O meu passaporte, o meu dinheiro de emergência, a minha identidade de reserva, estavam todos escondidos no fundo falso do meu armário. Estavam agora comprometidos. Virei-me para sair, mas a tábua do chão sob os meus pés traiu-me. Gemeu um rangido longo e lamentoso que ecoou no corredor silencioso. De dentro do apartamento 3B, ouviu-se um som, o clique subtil de um martelo a ser puxado para trás de uma arma. Não pensei. Saltei. Lancei-me pelas escadas, 3 degraus de cada vez, a minha mão agarrando o corrimão com tanta força que os meus nós dos dedos ficaram brancos. Porta! Gritou uma voz de dentro do meu apartamento. Sotaque britânico, militar afiado. A porta do 3B abriu-se em estilhaços. Um homem com equipamento tático preto irrompeu para o corredor. Uma pistola com silenciador erguida. Tip-tip. 2 balas perfuraram o reboco da parede, exatamente onde a minha cabeça tinha estado um segundo antes. Atingi o 2º patamar e não parei. Desci cambaleando até ao 1º andar, as minhas botas a escorregar nos degraus de borracha molhados. Saí a correr pela porta da frente do prédio e para a chuva. Cobre a retaguarda! Ouvi a voz gritar da janela de cima. Um sedã preto estava ao ralenti na rua com as luzes apagadas. Assim que atingi o passeio, o motor do sedã rugiu, os pneus a chiarem contra o asfalto molhado, enquanto acelerava na minha direção. Eles tinham uma equipa de contenção. Claro que tinham.
Virei-me e corri para a viela estreita entre o meu prédio e a mercearia ao lado. Era um beco sem saída, bloqueado por uma cerca de arame de 3 metros, com arame farpado no topo. O sedã travou a fundo na boca da viela. 2 homens saltaram. Não abrandei. Corri direto para a cerca. Saltei, agarrando os elos da corrente, o metal a cravar-se nos meus dedos. Puxei-me para cima, ignorando o grito dos meus músculos. Cheguei ao topo, atirei o meu casaco sobre o arame farpado para proteger a minha pele e rolei pela beira. Bati no cimento do outro lado, uma queda de 2,5 metros, aterrando de cócoras. O impacto fez-me ranger os dentes, enviando uma onda de dor pelas minhas canelas. Dá a volta. Corta-a na 35. Levantei-me a cambalear e corri. Corri pelo quintal do prédio adjacente, saltando uma cerca de madeira baixa, atravessando um jardim meticulosamente cuidado e saindo para a rua seguinte. Estava encharcada, a tremer e a respirar com dificuldade. Não tinha nada, nem telefone. Tinha atirado o meu telemóvel pessoal para um caixote do lixo quarteirões atrás para evitar ser rastreada. Sem identificação, sem casaco, que ficou no arame farpado. Só tinha 2 coisas. O cheque de 400 mil euros no bolso traseiro e a memória de um número de telefone. Abrandei para uma caminhada, misturando-me com um grupo de pessoas que saíam tarde do metro. Mantive a cabeça baixa, a postura curvada. Era apenas mais uma nova-iorquina cansada à chuva. Encontrei um telefone público em frente a uma lavandaria, uma das poucas relíquias que restavam na cidade. Estava coberto de grafites e cheirava a urina. Coloquei uma moeda. As minhas mãos tremiam tanto que deixei cair a moeda 2 vezes antes de a conseguir encaixar. Marquei o número que Salvador Marques tinha escrito no verso do cheque. Tocou 1 vez, 2 vezes. Sim? Uma voz respondeu, masculina e áspera. Obrigada. Sussurrei no receptor. Houve uma pausa, um silêncio longo e pesado, onde consegui ouvir o som fárico de música de ópera ao fundo. Onde estás? Perguntou a voz. Não era Salvador. Era o guarda-costas, a estátua. Cacém, Rua 35 e Rua Principal, o telefone público. Fica aí, não desligues, não olhes para ninguém. Eu fiquei ali, agarrando o fio do telefone, a chuva a colar-me a camisa à pele. Senti-me exposta, um farol na escuridão. Cada par de faróis que passava fazia-me encolher. 10 minutos depois, o Lincoln Navigator preto parou. Não guinchou nem acelerou. Simplesmente deslizou até a berma como um carro funerário. A porta traseira abriu-se. Soltei o receptor do telefone. Ele balançou para trás e para a frente no seu fio de metal enquanto eu entrava. A porta fechou-se e pela 2ª vez naquela noite, o silêncio do mundo de Salvador Marques engoliu-me por completo. A viagem foi longa. Atravessamos a ponte 25 de abril, as luzes da cidade a desvanecerem-se no espelho retrovisor enquanto entrávamos nas quintas arborizadas e fortificadas da Azeitão. Era aqui que o dinheiro antigo vivia, o dinheiro silencioso. O carro virou através de um portão de ferro forjado que parecia forte o suficiente para parar um tanque. Percorremos uma longa entrada ladeada por salgueiros chorões, terminando em frente a uma imponente mansão de pedra que parecia menos uma casa e mais um mausoléu. Eu fui conduzida para dentro pelo guarda-costas. A casa estava em silêncio. Os pisos eram de mármore, as paredes forradas a carvalho escuro. Cheirava a polidor de limão e a pó antigo. Biblioteca. O guarda-costas grunhiu, apontando para um conjunto de portas duplas. Empurrei-as para abrir. A sala era cavernosa. Estantes do chão ao teto revestiam todas as paredes, cheias de milhares de volumes encadernados em couro. Uma lareira crepitava numa enorme lareira de pedra, projetando sombras dançantes sobre os tapetes persas. Salvador Marques estava sentado numa poltrona de asas junto à lareira. Ele usava um casaco de veludo para fumar e lia um livro com uma lupa. Não parecia um chefe da máfia.
Parecia um professor reformado. Pareces um rato afogado, disse Salvador, sem levantar os olhos. Estavam à minha espera, disse eu, a voz firme, apesar dos tremores no meu corpo. Aproximei-me da lareira, desesperada pelo calor. Arrombaram o meu apartamento. Equipa profissional, 2 atiradores, um motorista, vigilância estabelecida antes mesmo de eu chegar lá. Salvador fechou o seu livro. Pousou a lupa na mesa lateral. Os apoiantes de Torres. Salvador assentiu. O sindicato. Eles não gostam de pontas soltas. E tu, minha querida, és uma ponta muito solta. Preciso de uma nova identidade, disse eu, e passagem para a Europa. Tenho o dinheiro que me deu. Posso pagar por isso. Salvador soltou uma risada. Era um som baixo e resmungão. Europa! Vão encontrar-te na Europa numa semana. Não são bandidos de rua, Ana. Tem alcance. Tem software que pode encontrar um rosto numa multidão de 1 milhão de pessoas. Ele levantou-se e foi até uma pesada secretária de mogno. Serviu 2 copos de brandy. Aproximou-se e entregou-me um. Bebe. Vai parar os tremores. Peguei no copo. Não bebi. Apenas o segurei, deixando o calor infiltrar-se nos meus dedos gelados. Parar um pouco aqui, Ana Clara. Estou sentindo que é preciso fazer uma pausa. Deixe-me respirar, porque é sério, todo este cenário, esta situação com o Salvador, o chefe, o assassinato que não chegou a ser, os miúdos de Londres. É tudo tão absurdo, não é? Quer dizer, pensa bem, um mafioso de velha guarda que de repente é salvo por uma empregada de mesa e depois a convida para trabalhar para ele. Em qualquer outro lugar do mundo, diríamos, isso é um filme de Hollywood barato. Mas em Lisboa, ou pelo menos no submundo de Lisboa, parecia real. Assustadoramente real. Eu sei que a minha vida antes disto era supostamente importante. Eu estava a caçar criminosos de guerra, mas aquilo era um labirinto burocrático, uma caça de papéis e números. Aqui é tudo visceral, com um baque surdo e pesado a ecoar nos corredores. Pergunto-me se foi a escolha certa vir com ele, sentar-me neste carro, aceitar esta conversa. Há uma parte de mim que grita para eu fugir, para me esconder de novo. Mas o cheque ainda está no meu bolso e a verdade é que, quando se vive na sombra, às vezes a única forma de sobreviver é entrar na escuridão mais profunda e fazer dela a sua nova casa. Sei que sou estúpida por pensar assim, por me questionar, por não seguir a lógica de simplesmente desaparecer. Mas as coisas não são assim tão simples. Nunca foram. Enfim, volta à história, Ana. Tentar compreender onde te meteste. Então, o que faço? Ficas aqui, disse Salvador, na casa. O meu perímetro é melhor do que o Palácio de Belém. És um fantasma, certo? Assombra a minha biblioteca por um tempo. Por quê? Perguntei. Pagou-me. Estamos quites. Por que proteger-me? Salvador olhou-me por cima da borda do seu copo. Os seus olhos eram duros, inteligentes e totalmente desprovidos de misericórdia. Porque te menti no carro, disse Salvador. Não preciso apenas de alguém para organizar os meus papéis. Preciso de um perito forense de contabilidade. Ele voltou para a sua secretária e pegou numa pilha de livros de contabilidade. Não eram digitais. Eram livros de contabilidade escritos à mão à moda antiga. A máfia ainda mantinha rastros de papel. Eram mais difíceis de hackear. Tenho um rato, disse Salvador, a voz a descer para um sussurro perigoso. Alguém dentro da minha organização. Alguém de alto nível. Eles avalizaram Torres. Eles montaram a reunião. Disseram-me que os títulos eram sólidos. Percebi a implicação. Acha que um dos seus capos estava a tentar ajudar Torres a roubar-lhe? Acho que um dos meus capos estava a tentar levar-me à falência, corrigiu Salvador. Se eu tivesse assinado aquela transferência, teria esgotado a minha liquidez, teria ficado fraco.
E quando um chefe está fraco, ele é comido. Ele atirou os livros para a mesa de centro em frente à lareira. Eles caíram com um baque pesado. Estes são os livros dos sindicatos de construção de Setúbal. As declarações de carga dos estaleiros do Barreiro, os contratos de gestão de resíduos. Em algum lugar nestas páginas, o dinheiro está a escoar-se. Sinto-o, mas não o consigo ver. Os meus contadores regulares, eles veem o que lhes é dito para ver. Ou talvez sejam pagos para olhar para o outro lado. Salvador olhou para mim. Olhou para as minhas roupas molhadas, os meus olhos ferozes, a minha postura. Viste um título falso do outro lado da sala por causa de um erro de dialeto. Reparaste que o relógio de Torres não estava a se dar corda. Viste o arranhão no sapato dele. Possuis uma hipervigilância que não pode ser ensinada. Eras da inteligência, não eras? Enrijeci. Não respondi. CIA? Não, são muito desorganizados, Salvador refletiu. Mossad, não tens o sotaque. O meu palpite, tesouro. Unidade de controlo de crimes financeiros. Ou talvez recuperação de ativos da Interpol. Dei um gole no brandy. Queimou ao descer. Um fogo agradável no meu peito. Baixei o copo. Analista forense, disse eu suavemente. Tribunal Penal Internacional de Haia. Eu rastreava bens de criminosos de guerra. Salvador sorriu. Era o sorriso de um homem que acabava de encontrar a peça que faltava num quebra-cabeças. Haia, assobiou ele, caçando generais genocidas. Não admira que não tivesses medo de Torres. Ele é um cachorrinho comparado com o que viste. Deixei essa vida, disse eu. Desapareci por uma razão. E agora estás de volta ao jogo, disse Salvador. Gostes ou não, o sindicato quer te morta. Eu sou a única coisa entre ti e uma cova rasa. Ele gesticulou para os livros de contabilidade. Encontra o meu rato, Ana. Encontra o rastro de dinheiro que leva ao traidor. Faze isso e usarei os meus recursos para te construir uma nova vida que seja verdadeiramente à prova de bala. Nova cara, nova história, uma casa num país sem tratado de extradição. Posso fazer-te desaparecer de verdade. Olhei para a montanha de papelada. Era um labirinto de números, datas e códigos. Era um quebra-cabeças. E que Deus me ajude, eu adorava quebra-cabeças. Olhei para o fogo, depois de volta para o mafioso. Certo, preciso de um portátil seguro, disse eu, a voz afirmar-se, isolado da rede, sem ligação à internet. E preciso dos extratos bancários dos últimos 5 anos de todos os capos do seu círculo íntimo. Salvador levantou o copo num brinde. Bem-vinda à família, Ana. Não sou da família, corrigiu, pousando o meu brandy na mesa e pegando no primeiro livro de contabilidade. Sou uma consultora. Salvador riu. O que te ajudar a dormir à noite? Abri o livro. As páginas cheiravam a tinta e ganância. Passei o dedo pela primeira coluna de números. Data, 12 de janeiro. Cotas sindicais, 45 mil euros. Data, 14 de janeiro. Custos de material, 112 mil euros. Os números dançavam. Para qualquer outra pessoa, eram apenas despesas. Para mim, eram uma narrativa. Comecei a ler a história do roubo, mas ao virar a página, não vi a sombra a mover-se no corredor, fora das portas da biblioteca. Não vi a figura parada na escuridão, a ouvir. Salvador Marques não era o único que tinha segredos nesta casa. E o rato não estava apenas nos livros. O rato estava no edifício. O relógio da biblioteca bateu às 3 da manhã. O fogo ardera até as brasas incandescentes, projetando longas sombras esqueléticas contra as filas de livros. Os meus olhos ardiam, mas a minha mente estava afiada como uma navalha. Tinha feito a referência cruzada das cotas sindicais com os encargos de pesquisa de combustível dos últimos 3 anos. As contas não batiam. Era subtil. Um erro de arredondamento aqui, uma fatura duplicada ali. Mas o padrão era inegável. Era uma sifonagem, uma sangria lenta e constante
de 3% desviada para uma empresa fantasma listada como Janus Logistics. Rastreei o agente registrado da Janus. Era um beco sem saída, mas o signatário autorizado da conta bancária usava uma chave digital. Encontrei, sussurrei. Salvador levantou-se da sua cadeira. Quem? Não é um capo, disse eu, o sangue a gelar-me nas veias ao perceber a implicação. Os registros de tempo nas transferências acontecem exatamente quando seus funcionários seniores estão em reuniões obrigatórias, quando todos estão controlados. Todos, exceto a segurança. Virei o portátil. As transferências são autorizadas de um endereço IP que geolocaliza para esta casa, para a ala de segurança. Salvador não olhou para o ecrã. Olhou para as portas da biblioteca. Pedro, disse Salvador suavemente. Como que chamado, as pesadas portas de carvalho rangeram e abriram-se. O enorme guarda-costas que ele me tinha conduzido desde a viela entrou. Desta vez não tinha um guarda-chuva. Tinha uma Glock 19 com um silenciador. Eu disse-lhe que ela era perigosa, chefe, disse Pedro, a voz desprovida de emoção. Rapaz inteligente causa problemas. Geiei. O homem que me tinha salvado da polícia era o homem que tinha vendido Salvador aos vigaristas britânicos. Fazia todo o sentido. Torres precisava de um homem de dentro para conseguir a reunião. Quem melhor do que o chefe de segurança? Guarda a arma, Pedro, disse Salvador. Não se levantou, não pegou numa arma. Apenas ficou sentado, com ar desapontado. Estiveste comigo durante 20 anos. Comeste à minha mesa. E eu vi-o envelhecer, Pedro cuspiu, erguendo a arma. Os ingleses pagaram-me 5 milhões só para abrir a porta. O senhor paga-me um salário. É só negócio, Salvador. Pedro virou a sua mira para mim. Desculpa, querida. Devias ter aceitado o cheque. Preparei-me, os meus músculos a enrolarem-se para mergulhar atrás da pesada secretária. Clique. Pedro puxou o gatilho. Nada lhe aconteceu. Nenhum bang. Nenhum recuo. Ele puxou novamente. Clique. Pedro olhou para a arma, confuso. Tu és o chefe de segurança, Pedro, disse Salvador, dando um gole no seu brandy. Mas eu sou quem contrata o armeiro. Salvador meteu a mão debaixo da almofada da sua poltrona e tirou um revólver por 38 de cano curto. Troquei os pinos de disparo das tuas armas de detalhe há 2 horas, disse Salvador calmamente. Enquanto a Ana lia os livros, eu estava a verificar o inventário. Ficaste preguiçoso, Pedro? Paraste de verificar o teu equipamento. O rosto de Pedro contorceu-se em percepção. Ele avançou, uma carga animal desesperada. Salvador disparou uma vez. O tiro foi ensurdecedor na biblioteca fechada. Pedro desabou no tapete persa, deslizando para junto dos meus pés. O silêncio voltou à sala, pesado e absoluto. O cheiro a pólvora misturou-se com o cheiro a papel velho. Salvador pousou o revólver na mesa. Ele olhou para mim. Eu não tinha gritado, não tinha fugido. Estava de pé sobre o corpo, os meus olhos arregalados, mais claros. Encontraste o rato, disse Salvador, e mantiveste a calma. Acabou? Perguntei, a minha voz a tremer ligeiramente. A noite acabou, disse Salvador, levantando-se e abotoando o seu casaco de fumar. Mas o trabalho está apenas a começar. Torres ainda está por aí. O sindicato ainda está por aí. Ele caminhou até a janela, olhando para os terrenos varridos pela chuva da sua propriedade. Tens uma escolha, Ana. Podes sair por aquela porta com os teus 400 mil euros e nunca mais te vejo. Dou-te uma vantagem antes de chamar os limpadores. Ele virou-se para mim. Ou ficas, acertas os meus livros. Ajudas-me a caçar os homens que tentaram enterrar-me e, em troca, dou-te a única coisa que Raya não te podia dar. O quê? Perguntei. Controlo, disse Salvador. Controlo absoluto sobre o teu próprio destino. Olhei para o homem morto no chão. Depois olhei para os livros de contabilidade, os quebra-cabeças,
os segredos, os padrões ocultos do mundo. Olhei para o velho lobo que acabara de ser mais esperto que um predador mais jovem e mais forte. Caminhei até a secretária, fechei o portátil, depois peguei na caneta. Vou precisar de um escritório, disse eu, e de melhor café. Salvador sorriu. Primeiro à esquerda, disse ele. Bem-vinda à família. Eu sei o que me tornei. A Ana Clara que se movia como uma sombra, a que pensava que ia ficar à margem, essa Ana desapareceu na chuva naquela noite. A Ana que ficou sentada com a caneta na mão, não estava a entrar para a família, no sentido que Salvador imaginava. Ou talvez sim. Estou a tentar resolver um quebra-cabeças complexo com consequências mortais. É diferente. Não, não sou da família. Sou uma consultora, disse eu. Mas a linha entre as duas, quem sabe, é mais fina do que se pensa neste mundo. Hoje, ninguém pode dizer ao certo. Ainda me pergunto se foi o caminho certo. Se o controlo que ele me ofereceu é real, ou apenas mais uma ilusão de poder numa vida cheia delas. Haverá paz nisto? Não faço ideia. Há dias em que acredito que sim, noutros que tudo é apenas um passo para um abismo ainda mais fundo. A vida é assim, não é? Cheia de dúvidas, de escolhas imperfeitas, de caminhos que se abrem quando menos se espera. E eu só sigo em frente.